Boa noite. Eu tenho 2 versículos da Bíblia que eu tento nortear a minha vida, que serve de parâmetro para a minha vida cristã. Vocês sabem, eu sou pastor desde 2006. Pastor meio diferente, meio fora da curva, mas eu sou pastor. Aliás, é a única coisa definitiva e eterna que eu sou é ser pastor. Por quê? Porque foi Deus que me deu. O resto foi homens que me deu, eu sou passageiro. Por exemplo, eu estou jornalista. No dia que eu parar de fazer programa de televisão, eu não sou mais. Por exemplo, eu estou motociclista. Porque o dia que eu parar de andar de moto, eu não sou mais motociclista. Eu estou marido, porque eu posso ser viúvo. Né? Então, mas agora, pastor, não. Esse é definitivo, porque foi Deus que me deu. E a minha vida cristã, ela não é feita só de quarta-feira na igreja, domingo de manhã na igreja, domingo à noite na igreja. Minha vida cristã é 24 horas por dia. Eu sou cristão todo tempo, todo instante, em todo lugar. Eu jamais me omito de falar de Deus em circunstância alguma. E eu tenho aprendido, com esses 2 versículos, eu coloco a minha vida aí dentro e tento levar ela. O primeiro versículo está lá em João 20, que é a conversa que muda a vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Cuida do meu rebanho, Pedro. Jesus falou para Pedro, Pedro, vai cuidar de gente. Vai alimentar gente, Pedro. Vai curar gente. Vai libertar gente, Pedro. É isso, a grande missão de Pedro e a grande missão que Deus está falando para mim e está falando para você. Talvez você esteja orando para trocar de carro, trocar de casa, arrumar um casamento, ser curado. Não tem problema nenhum. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a sua missão é cuidar de gente. E quando você entender que você cuidando de gente, aí Deus te dá esses seus desejos pessoais. Mas eu acredito que primeiro nós temos que cuidar de gente. E Tiago, irmão de Jesus, escreve lá no capítulo 1, não vou falar o versículo porque eu tenho medo de errar, não sei se é 28 ou 23. Diz o seguinte, a santa, pura, imaculada religião aceita por Deus é cuidar de órfãos e viúvas e não se corromper com as coisas do mundo. De novo, Deus está falando, vai cuidar de gente. Eu não sei o que norteia a sua vida com Deus. Eu não sei quais são os seus desejos para o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas se não envolver gente, você precisa repensar isso. E aí, quando eu coloco a minha vida dentro desse parâmetro, morador de rua é gente? Eu preciso cuidar de morador de rua. Dependente químico, drogadito, é gente? Eu preciso cuidar dessa gente. Vamos puxar um pouquinho mais o nozinho da gravata? Transsexual, é gente? Eu preciso cuidar de transexual. Colocaram prostituta para Jesus, ele amou. Colocaram o leproso, ele amou. Colocaram o cego, ele amou. Ele nunca perguntou se o cara era de esquerda, de direita ou coisa parecida. Então, repense a sua vida. Se você não tem cuidado de gente, se você não tem se comprometido com gente, você precisa repensar a sua vida cristã. Você escolhe uma mulher para casar, mas você não escolhe o sogro, a sogra, cunhado. É gente, é gente. Você precisa amar essa gente. Fácil é? Não. Jesus até falou, ore pelos seus inimigos. Abençoe seus inimigos. Ame o próximo como a si mesmo. Pense nisso. No ar, programa Atitude. O programa Atitude é o programa mais antigo que tem na Rema TV. Agradeço muito a pessoa do Zé, do Vicente, por mantê-lo aqui. E eu sou muito feliz em fazê-lo. E a gente sempre escolhe meio que a dedo quem senta aqui do nosso ladinho. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que trazer aqui pessoas que podem ser diferenciais na sua vida aí. Nós temos que trazer pessoas aqui que podem te influenciar positivamente,
pode te influenciar negativamente a ponto de te mudar, porque a gente só muda naquilo que nos incomoda. Alguém te dá uma dura, você muda. Então preste bem atenção. Sempre aqui no programa Atitude tem alguém diferente. Hoje eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez anterior e gostei muito da conversa. Foi muito legal, foi muito bacana. E ele nasceu no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, ali no finalzinho da Castelo Branco, ali perto de Assis, Ourinho. Veio para Jaguapitã, no Paraná, e lá em Jaguapitã, no Paraná, se criou. Fez de tudo que você imaginar. Trabalhou em farmácia, trabalhou em gráfica, trabalhou em jornal. Depois veio para a área bancária, veio para trabalhar no banco em Rondônia. Teixeirão, governador, com uma visão fenomenal, começou a arrumar trabalho para o homem. E hoje ele está aqui do meu ladinho e vai contar essa história para nós. Está aqui comigo hoje o pai do Abner, o esposo da Dora. Posso chamá-lo assim, meu amigo Benedito Alves. Ô Benedito, seja bem-vindo, irmão. Que bom vê-lo. Boa noite, paz. Deus abençoe. Paz, boa noite, pastor Marcos. Tudo bem? Honra. Tudo bem. Uma honra estar aqui com o senhor, com os seus telespectadores. Honra Obrigado. muito grande. Obrigado. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Paraguaçu Paulista. Mas nem se criou. Se criou lá, não. Saí com menos de 8 anos para norte do Paraná, para Jaguapitã. Plantar café. Nas lavouras de café. Trabalhei nas lavouras de café ali. Londrina era a capital mundial do café. É. Ô Benedito, sabe o que eu tinha pavor de fazer numa lavoura de café? Sabe o que eu tinha? Limpar tronco. E eu fiz isso. E tem uma experiência negativa. Fui picado por um urutu. Olha aí, ó. O que é limpar tronco? Limpar tronco numa lavoura de café, você entra debaixo do pé do café e tira a saia, o vestido, que o café forma um vestidão, né? Você tem que entrar lá debaixo e limpar com a mão. Cara, você acha cobra, você acha... Você foi picado? Fui picado por um urutu. Urutu, uma cobra venenosa. Perigosa. Eu me salvei, segundo o médico que me atendeu, que era meu primo, Zé Leite, que era do hospital lá em Jaguapitã. Certo. Faleceu de Covid recentemente, era uma pessoa fantástica, o Zé Leite, meu primo. E ele falou assim, a sorte tua é que a cobra tinha descarregado o veneno num rato, ela tinha engolido um rato. Então o veneno dela estava enfraquecido. Estava enfraquecido, era pouco. O estoque dela era... Mas você passou mal? Passei mal, uma dor terrível. Ficou aonde, terrível. a mão? Na mão. Eu tenho cicatriz por aqui até hoje. Limpar tronco, gente. Nossa, quando meu avô falava, ó, pega essa leira, que é leira que falava, né? A leira de café. Pega essa leira de café aqui e limpa o tronco. Meu irmão, eu pegava uma varinha, primeiro eu cutucava lá as folhas. Você tá doido? Eu não tive esse cuidado. Rapaz, eu pegava, batia. Mas era muito ruim limpar tronco de pé de café, você tá doido. Ô Benedito, aí você trabalhou em farmácia, trabalhou em jornal. Que ano que você entrou no Bamerindos? Aí no Bamerindos foi em 77 como menor aprendiz. Menor aprendiz? Menor aprendiz do banco. Lá em Jaguapitã? Jaguapitã. O dono era o Zé do Chapéu, Zé Eduardo. O Zé Eduardo. Zé Eduardo. Que é ali da região de Maringá, da sua região. Da região de Maringá. Ali Francisco Beltrão, né, naquela região. Perto de Cianorte ali. Perto de Umarama, aquela região ali. Dele. Na verdade, acho que é Cruzeiro do Oeste, salvo engano, a cidade dele. Não me lembro com certeza. Entre Cianorte e Itapejara, Cruzeiro do Oeste. Isso. Viu? E você ficou até virar HSBC, não? Não. Saí antes. Saí antes para mim vir para Rondônia. A convite de quem? Na época, eu fazia um trabalho social, eu trabalhava no banco. Lá em Jaguapitã. Fazia um trabalho social, na verdade, ali no Paraná, com o Provopar, Programa de Voluntariado Paranaense. Certo. Esse negócio de cuidar de gente, eu sempre tive isso na minha aula. Que bom. O Provopar não era da Zilda Arnes? Também. Mas a primeira dama do Paraná, que era Nice Braga, ela implantou no Paraná o Provopar, Programa de Voluntariado Paranaense, e começou a pegar jovens. Entendi. A concepção de Cristo, né? Vai buscar jovens que ele cuida de gente. Sim. Mas facilidade igual. A Nice Braga era esposa do governador Ney Braga. Eu tenho até hoje um diploma que ela me deu, do Provopar, e ela me conseguiu uma carta de apresentação que eu vim para cá e apresentei para o Teixeira, para o Jorge Teixeira de Oliveira. Que o Ney Braga era coronel, governador do Paraná. Eu peguei essa carta de apresentação e vim para cá para me vir, para trabalhar. O convite que existia era para me vir e me apresentar
para trabalhar no Oberon, porque eu era balanceteiro do Bamerindos. Tá. Então eu já tinha um conhecimento. Era balanceteiro, era poucos profissionais dentro de banco que tinha. Era uma profissão muito concorrida. Isso, eu tinha feito contabilidade, aquele curso médio de contabilidade, e é um curso muito profundo naquela época. Aprendia de verdade. Aprendia a fazer fazenda, a técnica. É verdade. Uma coisa que precisa hoje em dia trazer para esses jovens, inclusive. Eu me aprimorei com isso, quando cheguei no banco eu sabia um pouco de tudo. Isso me facilitou eu ter uma carreira. Aí você chega aqui em 77, se apresenta... Não, eu cheguei aqui no início em 81, em abril. 81, perdão. 81. Aí você se apresenta ao Teixeira. Apresentei ao Teixeira, apresentei a carta de apresentação. Nessa carta de apresentação ele olhou, ele falou assim, não tem uma carta melhor? Eu falei, mas a carta que eu tenho aqui é do governador do Paraná. Ele falou assim, é exatamente por isso, que tem outra melhor? Ele não gostou. Ele falou assim, a carta que você tem aqui é política. E política, por causa da amizade política, você consegue qualquer um. Ele te dá porque possivelmente a tua família lá mexe com política. E meu primo era prefeito de Jaguapité. Nossa, o Nestor. Olha a visão. Aí ele falou assim, eu não quero essa. Tem outra? Eu falei, tem a do banco. Ele falou, não, essa aqui é muito política. E ele amassou essa carta minha e jogou. A política? A do Ney Braga. Eu não tenho essa carta, ele jogou. Tá. Eu só tenho da Nice, mas não tenho a do Ney. E aí ele pegou e falou assim, a do Bamerindos. Daí eu peguei a do Bamerindos e dei pra ele. Ele falou assim, ó, essa aqui é muito técnica. O banco simplesmente tá falando aqui o que você fez, ele não vai criar caso com você, até porque você poderia entrar na Justiça do Trabalho contra eles. Isso que ele respondeu. Nossa, não tem cara. outra? Eu falei, eu tenho. Eu tenho a do prefeito da minha cidade, que é o Jazão Andrade Santana, que era prefeito quando eu vim pra cá, e amigo da minha família. E era concorrente político do meu primo, inclusive. Certo. Aí ele tinha me dado uma carta. Ele falou, Benedito, fiquei sabendo que você vai para Rondônia, toma uma carta para você, porque você é um cara do bem. E me deu uma carta. A carta de apresentação Quantos anos naquela você época, tinha em 81? Eu tinha 21 anos. 21. 20 para mim, ia fazer 21 em agosto. Tá, Eu tinha menos de 21 ainda. Tá. Aí ele me deu essa carta, e aí o Teixeira olhou e falou assim, aqui, ó, o cara falou que já conhece sua família há muito tempo, já conhece você há mais de 20 anos, desde que nasceu praticamente. Esse cara sabe se você presta ou não presta. Então, tá beleza, fica aqui. Cara. E aí ele pediu para mim falar com o Matias. Aí que eu conheci, uma das primeiras pessoas que eu conheci Professor aqui. Matias. Professor Matias, foi meu amigo que faleceu de Covid, né? Foi meu colega de academia de Rondônia de Letras, fomos fundadores. Certo. E foi uma pessoa muito importante aqui, que me ensinou muito aqui da geografia, da história, e me apaixonar mais pela Amazônia, inclusive. Aí o Matias faz o que contigo? Aí eu fiquei escrevendo algumas coisas, cheguei a fazer discursos para o Teixeirão, e aí o Teixeirão amava 2 lugares no interior aqui, que era Costa Marques, mas era mais Ouro Preto. Ouro Preto populavam migrantes do Brasil inteiro, tanto que nós o somos, por razão daquela... É verdade, E era o primeiro projeto de colonização da Amazônia Meridional. E fui para Ouro Preto. Fui para Ouro Preto com ele, eu fui trabalhar na área de saúde, fui diretor do hospital lá, na época dele. Morria muita gente com malária naquela época. Eu me lembro que o dia que eu cheguei lá para assumir, tinham 16 pessoas que morreram naquele dia com malária. Era uma multidão que morria, morria a família inteira. Teve uma família de um pessoal que veio de Santa Catarina, que foi para a área rural ali por Urupá, ali Urupá, Teixeirópolis, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, era tudo Ouro Preto. Depois que nem distritos eram ainda. Tá. Eram aquilo que nós chamávamos de NUARES, Núcleo Urbano de Apoio Rural. Certo. Onde davam um apoio para aqueles parceleiros, né? Ali a malária pegava pesado. E a malária pegava pesado. E as pessoas vinham enfraquecidas no meio da mata, não tinham condições e acabavam morrendo com malária. Muita gente. Família inteira. Você criou um tratamento? Qual foi a sua ideia? O que você fez para diminuir? Nessa época ele falou assim, resolva, dá um problema. Pediu para mim conversar com o pessoal do Hospital de Guarnição naquela época, do Quinto Beck, para tirar umas ideias antes de eu ir. Fui, assumi, e eu fiz o seguinte, eu via que a demanda era muito grande, muita gente espalhada nos corredores, tudo não tinha... Eu falei assim, não, esse povo tem que ser atendido lá onde eles estão. Então eu comecei a pedir para os médicos, tinha 16 médicos, era apenas 36 leitos. Eu estou vendo que agora Porto Velho vai ter um hospital com 32 leitos. Falei, insuficiente. Naquela época do Teixeirão, eu cuidava de um de 36 e era insuficiente. Foi uma capital insuficiente, mas tudo bem. Aí você começou a mandar o médico na casa dos pacientes. Mandar o médico na casa do paciente. Os médicos, no primeiro momento, não queriam ir, nós arrumamos uma maneira de remunerá-los como fosse assim, uma diária rural. Aí os médicos começaram a querer, porque daí eles iam, tinham contato com pessoas, cuidando de pessoas lá na área rural, não tinha posto de saúde suficiente, né? Estou começando tudo ali. Aí, o que a gente fazia? Eu fiz um convênio, tinha um pastor da Igreja Assembleia de Deus lá, com o pastor Cezino, ele veio comigo e falou assim, não, mas nós temos igreja quase 4 quilômetros em cada lugar desse da linha. Aí tinha 481 a 8, 81 a 12, 81 a 16, 81, e lá tinha uma Igreja Assembleia de Deus, sempre tinha, e nos travessões também. Aí começamos a atender nas igrejas.
O pessoal vem para a igreja e a equipe médica ia para dentro da igreja. A equipe médica ia para dentro da igreja, abria o espaço da igreja, nós atendíamos as pessoas lá. Aquele gabinete pastoral que se transformava no quê? Consultório. No consultório médico. Então, consultava as pessoas, a maior parte das pessoas tinha muito verminose, fraqueza, então dava remédio, levava o pessoal junto. Olha o que é governança na saúde. Você leva... Gestão. Gestão. Isso é gestão. A gente leva o médico, leva o pessoal da enfermagem, eu ajudava a fazer até os prontuários, o atendimento primeiro ali, e aí levava o pessoal da SUCAM junto, que cuidava da malária, já fazia lâmina para ver se alguém tinha com malária, já tratava ali. Aqueles que já tratavam com comprimidos. Não tinha necessidade de o pessoal ficar gravemente na doença para ser atendido no hospital. Então eu atendi. Só esse translado já dificultava a saúde desse doente. Ele ficava fraco. Sem dúvida. Era terrível. Não, sem dúvida. Agora diminuiu automaticamente. Aí diminui o atendimento no hospital e faz um trabalho preventivo. E diminuiu o número de mortes. Diminuiu o número de mortes, acentuadamente. Porque muita gente enfraquecida, cheia de verminose, e ficava fraco demais e não aguentava a malária. Aí começamos a fazer trabalhos preventivos. Primeiro desvermificou tudo, pô. Aí a pessoa já fica mais forte. Claro. Já aguenta mais a doença. Ai, que legal. É preventivo. Quanto tempo você ficou lá em Ouro Preto? Fiquei em Ouro Preto, lá no hospital. Depois do hospital, eu fiz trabalho de desenvolvimento de comunidade. Depois eu fui para obras. Secretaria de Obras do município. Do estado. Do município. Do município. Mas o município atendia a região inteira lá. Tá. Era muito grande. Depois lá eu cheguei a ser secretário de administração, secretário de educação. Você ficou muito tempo em Ouro Preto? Fiquei. Eu fui secretário, e não tinha esse negócio de partido político. Eu fui secretário, por exemplo, do Piau, que foi deputado. Piau. Você lembra disso? Lembro. E depois fui secretário de educação do Carlos Magno. Mas, dois opositores, mas... Sim, mas eu fui... Ia pela competência. Pela competência. Por questão de conhecimento técnico. Porque eu nunca parei de estudar, né? Minha mãe falava, você quer sair da roça, tem que estudar. Minha mãe ensinou duas coisas. Falou assim, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Você deve sempre honrar seu pai e mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Como é o nome dela? ensinamentos. Era Isabel, minha mãe faleceu já, mas era uma serva de Deus. Me ensinou a ler na Bíblia. Nossa. Isso foi uma diferença enorme na minha vida até hoje. Você tem mais irmãos? Eu tenho, nós somos em 8 irmãos. 8, 2 falecidos, meu irmão e minha irmã falecidos. Tem 6 vivos. 6 vivos. Estão aqui em Rondônia? Rondônia é só um que mora em Cacoal, que é o Chico. Você e o Chico? Aqui em Rondônia. O resto está lá no Paraná? Tá no Paraná. Lá em Jaguapitã? Tem Jaguapitã, tem Rolândia, tem Londrina, tem Cambé. Que legal. Vamos lá. Aí você ficou quanto tempo lá em Ouro Preto? Entre secretariado, essas coisas todas? Em Ouro Preto eu fiquei bastante tempo, até 90... porque em Ouro Preto também eu fui policial civil. Fui policial civil em Ouro Preto. Entrou na polícia? Entrei na polícia. O meu sonho era ser policial. De tudo isso que eu fazia. Eu fiz o concurso da polícia em 89, fiz academia, sobrevivência de selva, foi pesado e tal. Imagino. E aí depois eu fui para Mirante da Serra. Mirante da Serra era muito violento, Mirante, muita pistolagem, garimpo. Aí você vai para lá como policial investigador? Como policial civil. Eu era agente de polícia civil. Agente de polícia civil. Mas o agente fazia tudo um pouco lá. Nós íamos na frente, depois que os delegados iam. O agente tinha que fazer tudo. Ele tinha que ser escrivão, ele tinha que fazer flagrante, fazer tudo e trazer para Ouro Preto, que era a comarca. Entendi. Aí foi essa época que eu comecei a estudar, fazer direito, como policial. Fui fazer direito na UBRA. Eu era contador, eu tinha um escritório de contabilidade, fui pioneiro em contabilidade em Ouro Preto também. Criei um escritório chamado Escritório Modelo, que eu levava alunos para trabalhar comigo. Você estudou direito aonde? Na UBRA, na UBRA de Ji-Paraná. Você ia todo dia? Da primeira turma da UBRA de Ji-Paraná, todo dia. Eu andava 104 quilômetros de ida, 104 quilômetros de volta, todas as noites. Você chegava em casa 1h da manhã? Chegava em casa 1h da manhã, era Mirante da Serra, não tinha asfalto. Ou era barro, eu ia de moto. Você sabe o que é moto? Era uma DTzinha 180, que mais afogava do que dava conta de... Já fedendo óleo 2 tempos. Aquele cheirão de óleo 2 tempos. 2 tempos. E amarra a DT, irmão. Nossa! A DT, a TT, o cara chegava no lugar e falava, isso aí é amarreiro. Era o cheiro do óleo 2 tempos. Chegava na sala de aula todo sujo, cheirando óleo. Moto? De moto. Os meus colegas naquela época, da primeira turma de Ji-Paraná, ainda lembram disso até hoje. Mas eu era uma pessoa, disso aqui, ó, de atitude. Glória a Deus. E como uma pessoa de atitude, nós fundamos um diretório acadêmico na UBRA. Eu, o Jackson, que é procurador do município de Ji-Paraná hoje, Jackson Batista Pires. O Jackson, ele é
uma pessoa fantástica. Nós fundamos juntos o diretório acadêmico, porque não Que tinha legal. diretório acadêmico. Não A experiência que a gente tinha tido no Paraná fez com que a gente fizesse isso. Demos o nome de diretório acadêmico Zaqueu Segato, porque um colega nosso policial foi assassinado numa abordagem e ele estava fazendo direito com a gente, e Zaqueu. Aí deram o nome dele. Aí demos o nome de Zaqueu Segato ao diretório acadêmico. E aí eu terminei o meu curso. Antes de terminar meu curso, comecei a lecionar direito administrativo, porque faltou direito administrativo, um professor nosso se acidentou, não tinha professor e a minha turma não tinha como formar. Aí falaram assim, mas quem que vai dar essa aula? Não tinha professor. Aí falaram assim, vamos pegar alguém que tenha prática de licitações, contratos e tal. Eu era secretário de administração do município de Ouro Preto. Aí eu fui você virou lecionar docente na sem UBRA. terminar minha faculdade. Fui um caso raro naquela época. Mas eu já estava fazendo também uma pós-graduação, que eu nunca parei de estudar. Estava terminando meu curso, fui admitido na pós. Estava fazendo um curso de processo Pós em quê? em processo civil e processo penal. Certo. Aí você se forma. Aí eu me formei, comecei a lecionar na UBRA, como se diz, dei baixa na polícia, né? Para mim ser advogado. Tinha passado na OAB, Sim. a OAB naquela época era muito difícil, passamos. E aí terminei essa parte na UBRA e o meu curso. Na noite que eu terminei na aula da saudade, eu já fui admitido como professor da UBRA. Olha que legal. Tinha passado na OAB e fui professor na UBRA. Aí deixei de ser policial para me advogar. E já fui advogado da UBRA também. Eu achei que eu nunca pudesse ser advogado da UBRA e nem talvez até professor. Por quê? Porque eu batia de frente com a UBRA como na presidência do diretório acadêmico. Só que isso impôs um respeito, porque eu sempre transigi. Eu acho que você tem que, por exemplo, você está representando uma classe que é de estudantes, você tem que brigar pelos direitos, mas você tem que transigir com quem é o dono da faculdade. Você tem que conversar. Conversar com as pessoas, diálogo. As pessoas têm que abrir a porta para você sentar e conversar. Não intransigir. Transigir. Ter passagem livre. Aí você vira advogado, professor. Aí comecei a lecionar, nunca mais parei. Terminei, fiz 3 pós-graduações, processo civil, direito civil, penal. Aí eu fui professor de várias disciplinas. Eu lecionei 52 disciplinas ao longo da minha vida na UBRA. Que isso, aí fiquei lá até 2000. 2000 eu vim para Porto Velho. Aí 2000 eu vim para Porto Velho para fundar a UBRA aqui. Mas antes disso, em 98, eu lecionei aqui para aqueles que foram meus chefes. Lecionei para o pessoal da segurança pública. Era a maior parte dos alunos de pós-graduação em penal eram delegados e coronéis da PM. Muitos coronéis e muitos delegados foram meus alunos de pós. Tive a honra de, por exemplo, o deputado Miranda, ele era deputado, ele era deputado e depois meu secretário de segurança, deputado, e foi meu aluno de pós-graduação. Então eu tive essa honra de precocemente eu lecionar. Então assim foi. Depois eu fiz o mestrado meu foi difícil, que eu fui em Franca fazer. Eu ia semana sim, semana não, de avião. Eram 10 decolagens, 10 aterrissagens até eu chegar em Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto eu pegava um carro, andava 110 quilômetros para chegar a Franca e fazer o meu mestrado. Não tinha voo direto? Não tinha voo direto. O voo era pinga-pinga. Não, era TAM, pinga-pinga, Fokker 100. Nossa. Fokker 100. Passei apuro, estourou pneu de avião, pouso forçado várias vezes, essas coisas assim da vida. Mas quando eu terminei, eu falei assim, eu tenho o dever de ser um excelente aluno. Eu fui um dos primeiros alunos lá em Franca que eu consegui terminar meu curso com distinção e louvor. 10 com distinção e louvor. Aí o pessoal da USP se encantou comigo, meus professores da época, me convidaram para escrever com eles. Escrevo uma Constituição comentada com o doutor Antônio Cláudio até hoje. Todos os anos nós atualizamos uma Constituição. Por isso que faz com que eu tenha uma produção científica muito grande. Claro. E aí, todos os anos, eu comento a parte de financeiro, tributário da Constituição Federal. Junto com esse pessoal, que foram meus professores da época do mestrado. Depois eu não parei, fui fazer um doutorado, fiz doutorado, depois eu fiz um doutorado com aulas em Perúdia, na Itália, Alicante, na Espanha. E depois eu fiz um pós-doutorado, na época do Covid, não parei. E não parei de escrever, sempre escrevi. Por exemplo, eu tinha na prática, eu lecionava direito financeiro, orçamentário, que pouca gente gosta disso, eu sempre me enveredei para aquelas áreas que tem poucos profissionais, porque daí eu pego um nicho. Claro. Muito embora eu tenha feito júri, eu fui muito conhecido na região do interior aqui e outros lugares do Brasil. Cheguei a fazer júris no Paraná
em Londrina, em Guarapuava, fiz júris, não podia fazer muito por causa das viagens, Claro, mas eu fiz. claro. Então, assim, foi uma vida muito profícua e muito produtiva, né? Porque eu sempre segui esse exemplo da minha mãe. A gente estudava lá no Paraná, nas roças de café, com lamparina de querosene. Então, eu lia a Bíblia com lamparina de querosene. Então, minha mãe ensinava, vai estudar e vai ler a Bíblia. A Bíblia é teu livro de cabeceira. Aí eu falava, mãe, mas não fica louco de ler a Bíblia, que as pessoas têm mania de falar isso, né? Tem. Ela falou, vai ler agora enquanto é criança, vai ver que não fica louco. Aí você, com toda essa experiência, recebe um chamado do ex-governador Confúcio, hoje senador. Sim, aí eu fiz um trabalho como professor de direito tributário. Nós criamos um trabalho de fazer uma questão mais prática, aliar a teoria com a prática, para ser útil para a sociedade, porque se não tiver prática, não é útil. Claro. E aí nós acabamos fazendo, e o Confúcio foi na UBRA me convidar, quando eu era ainda professor, para fazer um trabalho em Ariquemes e melhorar o sistema tributário de Ariquemes municipal. Então, ele já me conhecia antes. Ele era prefeito, Ele era prefeito. Eu conhecia ele menos. Ele foi à UBRA, por quê? Porque dos 7 procuradores que ele tinha à época, 6 tinham sido alunos meus. Falei assim, esse pessoal fala muito do senhor, doutor Benedito. Acho que o senhor é escritor. Ele ficou curioso em conhecer. Aí ele foi à UBRA, aí ele queria falar comigo, a Aline, que era a secretária da UBRA, falou assim, ó, tem um prefeito de Ariquemes, que ele foi deputado federal, quer falar contigo. Eu falei, fala para ele me esperar no intervalo, porque eu estou lecionando. Tinha aluno nosso que vinha de próprio Ariquemes para cá para lecionar. Como eu lecionava em Ji-Paraná, tinha aluno que vinha de Vilhena, de ônibus. Eu falei assim, então eu respeito muito esse aluno. Claro. A sala de aula é sagrada, né? Aí eu falei para ele esperar, ele me esperou, conversei com ele falou assim, ó, dá para fazer alguma coisa por Ariquemes para mim? Que ela está em 5º lugar em arrecadação, acho que pode melhorar. Eu falei, dá. Ele falou assim, é possível melhorar a arrecadação sem aumentar tributo? Eu falei, com instrumentos eficazes e fazendo justiça fiscal. Ele falou, o que é justiça fiscal? Eu falei, justiça fiscal é o que o pai da economia fala, Adam Smith. Quem ganha muito, paga muito. Quem ganha mais ou menos, paga pouco, mas quem ganha pouco, fica isento. E, às vezes, você não é levado a sério. Então, tem que fazer instrumentos eficazes e cobrar deles. Aí eu via lá, por exemplo, banco não pagava tributo lá. Quando passava o Leão, não pagava o ISSQN do Leão, que dá uma grana alta. Que absurdo. E, às vezes, o médico não pagava, o advogado não pagava, mas a borracheira, a costureira pagava. É injusto. Então, isso é injustiça fiscal. A justiça fiscal é quem ganha muito, paga muito. Então, quem ganha muito, e se pagar muito, tem que ficar feliz, porque ganha bastante. Claro, né? Um percentual em cima do que ganha. Aí, nós fizemos Ariquemes ficar em 2º lugar, passou de Paraná, em eficiência tributária. Uma experiência que mais tarde, quando conselheiro de Tribunal de Contas, eu faço com um programa que nós criamos dentro do Tribunal de Contas chamado Profaz. Um programa de governança das fazendas públicas multinível. Peguei e chamei a Receita Federal, então a federal, a estadual, porque eu tinha sido secretário de Fazenda, e aí trouxemos o pessoal da Cefim, e as 52 fazendas municipais de Rondônia, para modernizá-las. Colocar no piloto automático. Porque daí não tem a ingerência de um ser humano que às vezes erra e descamba para um lugar que não é ético. Às vezes não só erra, mas às vezes é mal intencionado também. É mal intencionado e combina até para o crime mesmo. Claro. Então, isso aí deu resultados altamente positivos. No estado inteiro? No estado inteiro, depois. Com o Profaz foi no estado inteiro. Estado inteiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega lá, tem depoimentos de prefeitos falando isso, mas pega lá Jaru, que na época que nós fizemos, o pessoal falou assim, mas vamos fazer, daí isso dá muito trabalho, doutor Benedito. Eu falei, lógico que dá trabalho. Se não desse trabalho, alguém já teria feito, mas vamos fazer nós. E no Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas não é para isso, é para fiscalizar. Eu falei, não, o Tribunal de Contas fala que é conselheiro é aquele que aconselha. Então vamos aconselhar primeiro? Então vamos. Então vamos fazer fazemos o Profaz, e fomos implantar no município pequeno, médio e grande no mesmo dia. Eu falei, vamos para fazer no município médio. Fomos, que é o mais longo, fomos para Jaru. Conversamos com o prefeito, fizemos em Jaru primeiro com o prefeito João Gonçalves. Voltamos, fizemos em Ariquemes, que era o Thiago Flores, e fizemos com o Davi, que é de Itapuã. Certo. Fizemos nos 3 municípios o lançamento do Profaz no mesmo dia. Médio, grande e pequeno. Exato, que um serve de parâmetro para o outro e vai, logicamente, como é que é? Expandir para todos os outros, servir de modelo para todos os outros. E assim foi feito. E Jaru, por exemplo, cresceu só o ISSQN 535% no primeiro ano. Isso chamou a atenção, professor Marcos, até mesmo da OCDE. A OCDE queria saber o que estava acontecendo aqui, que a gente vinha de uma onda
desde 2008, né, com a quebra dos Estados Unidos, da economia americana, em razão da bolha imobiliária. E eu tinha sido secretário de Fazenda, tinha enfrentado isso, então tinha alguma experiência para a gente enfrentar isso. E o que nós buscamos? Por exemplo, banco que não paga, vai pagar. Nos últimos 5 anos não prescreveu, paga tudo, entra uma grana boa. Nossa. Aí cara. melhorou a economia de todos os municípios. Falei, vocês têm que aprender a buscar a receita que vocês têm e fazer justiça fiscal. Quando eu cheguei aqui em 2006, eu lembro que em 2007, 2008, 2009, Rondônia estava na contramão do crescimento brasileiro. O Brasil inteiro parado, reclamando que não crescia, e Rondônia crescendo. Era isso aí. Rondônia, nós fizemos aqui, por exemplo, nós modernizamos, na Cefim, quando eu tive a experiência de ser secretário de Fazenda, nós modernizamos a Fazenda aqui, que nós fizemos um empréstimo no Banco Mundial para qualificar tecnicamente o nosso pessoal e implantar as tecnologias. Então nós entramos, por exemplo, a nota legal rondonense nós criamos naquele momento, é uma das pioneiras do Brasil. Rondônia hoje, ela ainda é a terceira melhor máquina fazendária do Brasil. Mas nós não fizemos isso sozinhos, fizemos com uma equipe. Claro. Equipe, por exemplo, que o Luiz, que acabou de sair, estava junto, com o doutor Ono, que é atual secretário de Fazenda, estava junto numa equipe. Nós conseguimos pegar os técnicos mais qualificados e fazer com que eles trabalhassem adequadamente, aqueles que com postura ética. Claro. E tiramos aquele negócio até que existia de possibilidade de corrupção, por exemplo, em Vilhena. O cara falou assim, mas lá todo mundo para, todas as carretas, todos os ônibus, lembra que parava todo mundo, lá demorava. Falei, não vai precisar mais, que a nota é eletrônica. Transformamos a nossa nota em nota eletrônica, o controle é eletrônico, na hora. Foi uma das primeiras do Brasil. Foi uma das primeiras do Brasil. Nós fomos pioneiros no Brasil em fazer isso. Na nota eletrônica. É nota legal rondonense hoje. Lembro. Que ainda ajuda, porque ajuda as entidades sociais. Sim. Quanto tempo você ficou no Tribunal de Contas? Aí no Tribunal de Contas eu fiquei quase 10 anos. Quase uma década no Tribunal de Contas. Faz quanto tempo você saiu? Eu me aposentei há 3 anos. Há 3 anos? Há 3 anos que eu me aposentei. 2023. 2023. Ô Benedito, vocês viram a experiência do homem? O homem tem uma experiência administrativa, assim, invejável, podemos bem dizer isso. Conhece de lei, conhece de tributário, que é algo, assim, tremendo. Agora você quer usar essa sua experiência no meio político. Eu vou te perguntar aqui, nós vamos para o intervalo, quando voltar você vai responder. Essa sua experiência vai fazer diferença na vida do povo de Rondônia? Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta com o meu amigo Benedito Alves. Desde o início, assumimos o compromisso de sermos o melhor parceiro na busca por conhecimento e transformação. Tem gente que enfrenta barreiras que ninguém vê, percorre um longo caminho, carregando consigo histórias, memórias, raízes e propósito. Tem quem escolhe estudar para cuidar de vidas, para ser solução onde um dia existiu falta. E quando esse alguém encontra o lugar certo, o esforço ganha direção e o sonho ganha estrutura. Porque no fim, são pessoas que decidiram ir além. E é por elas que todos os dias entregamos o melhor. Faculdade Metropolitana. Para tudo, porque o time da Azevedo Ótica já está em campo! Na compra do seu óculos completo com lente e armação, você participa do Gol Premiado. Isso mesmo, você estoura o balão e ganha prêmios na hora. Armações receituário, óculos de sol e descontos a partir de 20%, entre outros prêmios. Falei pra você de Azevedo Ótica, saúde visual com qualidade. De volta com o programa Atitude desse sábado. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Eu estou recebendo aqui Benedito, hoje advogado tributarista, e já foi conselheiro do Tribunal de Contas, já foi secretário tanto de governo quanto de município. O cara é uma sumidade. Essa sua experiência
administrativa. Já fez a diferença em reduzir morte de quem tinha malária. Já fez experiência para aumentar a arrecadação de impostos nos municípios. Já fez muito bem em criar uma nota legal que até hoje beneficia um monte de associações. Essa sua experiência, você acha que vai fazer a diferença no povo de Rondônia que você está se candidatando a um cargo público, né? Sou pré-candidato a deputado estadual. Você acha que você vai conseguir fazer diferença dentro da política, Benedito? Pastor Marcos, a gente tem que ter propósitos na vida. O senhor Claro. falou no início do programa hoje de propósito, e o programa do senhor tem um nome que é fantástico para mim. Atitude. Veja bem, eu procurei na minha vida adquirir conhecimento. Conhecimento eu obtive. Você obtém conhecimento na faculdade, mas isso não é tudo. Não. A gente vai adquirir habilidade com a vida. Então, é igual um jogador de futebol, né? Habilidade você adquire jogando. Sim. Pode dar todas as técnicas teóricas aqui para você, mas só entrando em campo que você só vai lá dentro do campo aprender. que ele vai. Então, eu tive conhecimentos acadêmicos, eu sou um pós-doutor em ciência jurídica, tenho livros publicados, então eu tenho um conhecimento que é importante. Importante. Agora, isso é suficiente? Não é. Muita gente tem conhecimento e não ajuda em nada a sociedade. Mas a habilidade eu adquiri ao longo do exercício desses vários cargos na vida. Mas tem uma coisa que só o conhecimento e habilidade não basta. Eu costumo chamar de chá, que é o CHAP. O que é chá? É ter conhecimento, buscar esse conhecimento, habilidade, atitude, que é o nome do seu programa. Se não tiver atitude, não vai. Porque tem eu gente posso que ter tem o conhecimento, habilidade mas e não não tem fazer atitude, nada. não acontece nada no mundo fazer fenomenal. nada. Não acontece nada no mundo, na vida das pessoas. Então, como você transforma a vida das pessoas? Eu sou um exemplo disso. Saí lá da roça de café, a educação me transformou. A educação propiciou que eu fizesse a diferença na vida de muita gente. Claro. Então, a única coisa que eu conheço, só tem dois caminhos. O espiritual, que é Jesus Cristo, Amém. e o caminho aqui é a educação. Claro. O caminho nosso é a educação. Independentemente de condição social. Se você der educação para as pessoas têm uma oportunidade na vida. Eu busquei essa educação com muita dificuldade nas escolas públicas. Então, assim... Elas ascendem, né? Ascendem. Então, a educação faz você ascender na vida. Claro. E não é dinheiro. O importante é a educação, que é um tesouro que você acumula, onde a traça jamais vai corroer. O ladrão não rouba. As pessoas podem roubar seu carro, seu dinheiro, sua fazenda. Agora, a sua sabedoria ninguém rouba. Então, o que acontece? A diferença está aqui na educação, então fazer essa diferença na vida das pessoas. E eu tenho um propósito na minha vida que é cuidar de pessoas. O senhor falou em cuidar de pessoas. Amém. Tanto que o slogan minha na candidatura passada, que é de prefeito de Porto Velho, foi quem ama, cuida. Que é agora a novela da Globo, né? Eu acho que eles roubaram a minha ideia. Eu tenho que ver, porque eu comecei primeiro. Quem ama, cuida. E é a concepção cristã que está imbuída dentro do meu espírito. De ajudar pessoas, independente de qualquer coisa. Pessoas que estão na droga, eu ajudo, eu faço isso, faço comunidade terapêutica, eu faço com pessoas de rua, eu faço em presídio, faço em hospitais. Eu sou capelão também, então eu faço esse trabalho. Amém. Então, assim, cuidar de pessoas é o meu propósito. Então, por isso que eu chamo de chá com mais o P, CHAP. Que o conselheiro Wilber, inclusive, no Tribunal de Contas, colocou lá o CHAP, que é para fazer a diferença. Então, o propósito é cuidar de pessoas. E com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, com as habilidades, é perfeitamente possível você ter atitude para cuidar de pessoas. E a gente vê a falta disso. Muita gente sofrendo com falta de saúde, com uma educação precária, com falta de oportunidades. Nós tínhamos que educar mais esses jovens, até mesmo para livrá-los da criminalidade. Claro. Cultura, esporte, tirar da mão lazer. Das facções. Um exemplo, se falou agora muito do gordinho aí, né? Que acabou de ser assassinado. Sim. Talvez assim, faltou uma oportunidade de fazer um olhar do setor público para olhar essas crianças, para olhar os adolescentes já desde antes. Ele não se envolveria. Preventivamente. Não se envolveria. Evitar com que eles sejam assediados e vão ser recrutados pelo crime organizado. Pelas facções. Pelas facções. Então é perfeitamente possível fazer uma diferença. E eu vejo que é possível fazer isso, inclusive com as igrejas. Perfeitamente possível fazer isso com as igrejas. A experiência que eu tive, por exemplo, de atender na saúde, lá no hospital, lá com o pastor Cezino, da Assembleia de Deus, lá em Ouro Preto. Usando a igreja como consultório. Olha só. As igrejas ficam fechadas durante a semana. Durante o dia inteiro. Ela pode se transformar numa creche para que as mães das comunidades mais vulneráveis possam deixar seus filhos e ir trabalhar. E o pessoal, por exemplo, os voluntários da própria igreja podem ser remunerados para cuidar dessas crianças, dar uma educação. Gera emprego. Gera emprego e renda.
Cuidar, por exemplo, emenda, você pode fazer com que a emenda aconteça isso. Por exemplo, isso é falta de atitude. Porque se você tiver atitude, você faz isso. Claro. Vai gerar emprego e renda, vai remunerar um templo que fica ocioso durante o dia, e as creches é uma coisa que falta na nossa sociedade. Não precisa gastar dinheiro em fazer o prédio. Já existem prédios, vamos fazer as parcerias. E é perfeitamente legal possível fazer isso. Automaticamente diminui a violência. Preventivamente. Você trabalha com prevenção. E aí você diminui a violência. E dá uma oportunidade para esse jovem. Primeiro emprego e uma série de fatores. Várias possibilidades. Vários. E instruir tecnicamente. Antes de uma faculdade, a pessoa tem que ter uma profissão. Você vê, hoje falta profissão de tudo. Você vai na área rural. Falta vaqueiro, falta uma pessoa que sabe laçar, uma pessoa que faz tirar leite. Isso é técnica, tem que ensinar essa meninada. Domador de animal não tem mais. Laçador não tem. O cara que doma uma mula, doma um cavalo. Não tem. Então nós precisamos começar a atender o mercado com essas profissões que faltam. No comércio falta gente, na indústria falta gente. Então nós temos que começar a dar... Falta o quê? Falta até encanador, eletricista, gesseiro, pintor. Nós temos que educar esses meninos para evitar... Marceneiro, que sejam, eles sejam assediados e cooptados pelo crime. Então se eu der a ele uma oportunidade, uma profissão, ele vai ter uma profissão e vai trabalhar dignamente, porque o trabalho dignifica o homem. Você tem noção, você é pré-candidato a deputado estadual. Você tem noção do tamanho da atuação de um deputado? Você acha que não vai te limitar, não? Veja bem, pastor Marcos, eu tenho noção. Eu tive muitas experiências, e dentre elas eu fui conselheiro de Tribunal de Contas, então eu julguei o pessoal do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Então eu tenho experiência só para isso. E sei que muitas das verbas públicas podem ser melhor utilizadas de um modo racional, de um modo ético, de um modo honesto, e chegar na ponta. Onde que é a ponta? Pessoas que precisam. Pessoas. Chegar em pessoas. Por exemplo, mulheres podem fazer o curso de maquiagem da vida. Eu conheci uma senhora aqui que fez... Ela tinha 70 e poucos anos, ela teve a oportunidade de fazer um curso de quê? De mecânica de motos e está consertando motos. Uma senhora. Isso, cara. É uma senhorinha, eu vou ver se eu resgato ela até para você conhecê-la. Ela falou assim, mudou a minha vida, que agora eu estou consertando a moto das meninadas. Olha só que coisa incrível. A outra fez um curso de ar-condicionado. E você vê, quando vai fazer uma manutenção de ar-condicionado, é cara. Caríssimo. E falta gente. O cara ir na sua casa ver o que está acontecendo com o ar, para ele ir, não é para ele consertar, ele não. Já cobra. É R$150. Pois é. Para ele ir lá. Para mim aí falar o que é R$150. É verdade. E então, não tem profissional para isso. E nós precisamos do quê, então? Podemos transformar cada templo desse que fica ocioso num lugar para ensinar essa meninada, oportunizar para ela ter geração de emprego e renda, e não ser cooptada pelo crime. Eu faço um trabalho, por exemplo, com a pastora Lenilce lá no Orgulho do Madeira. Um trabalho muito honroso, que eu acho assim, fantástico. A gente está ajudando a transformar a vida de meninos e dando uma oportunidade para que eles tenham uma opção de não ir para o crime. Que senão, inexoravelmente, eles serão recrutados. Que trabalho é esse lá? Eu faço com a pastora Lenilce um trabalho lá. Ela faz um trabalho de restauração de presos e evitar que os jovens caiam no crime. Tá, ela faz o quê? Faz reuniões? Não, ela tem cursos. Tem cursos. Faz um trabalho junto com o sistema prisional, com o doutor, com juízes da execução. Entendi. Ela faz um trabalho maravilhoso lá. E faz um trabalho, inclusive... Lá dentro do Orgulho. Lá dentro do Orgulho. Ela faz um trabalho no Orgulho, faz um trabalho com os familiares dos presos, para evitar conscientizando no reino de Deus. Ela é filha do pastor da Assembleia de Deus, pastor Raimundo, lá de Candeias, e faz um trabalho da Casa de Oração. Ela faz um trabalho maravilhoso lá no Orgulho. O que você pode dizer para a quantidade de moradores de rua e dependentes químicos que tem na nossa cidade? Veja bem, eu acho que isso é uma questão até que transcende essa concepção secular, humana e de gestão. É uma questão de amor ao próximo, o amor cristão. Espiritual. Quem ama, cuida. E quem tem amor ao próximo vai cuidar. Na hora do julgamento, Jesus vai falar, vai separar as ovelhas e os cabritos, vai falar, tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, nu, não me vestiste, né? Enfermo, não me visitaste, preso, não me visitaste. Então nós temos que ter o amor cristão voltado para as pessoas, não aprovando até o erro das pessoas,
Mas Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Nós temos que aprender isso realmente. E o senhor falou hoje aqui na abertura, fantástico, essa abertura que o senhor fez hoje, da verdadeira religião, que Paulo ensina a Timóteo. A verdadeira religião é exatamente isso. Você amar aqueles que mais têm necessidade. Quem tem mais necessidade de um órfão, uma viúva? Quantos órfãos nós temos aí e que caíram na rua por falta de uma oportunidade, por falta de cuidado? Nós temos que colocar em prática. A fé sem obra é morta. Então eu acredito assim, é um propósito cuidar de pessoas. Claro. E é um propósito que eu tenho no meu coração. Missão. Veja bem, é missão. Porque se veja bem, se fosse por cargo, pastor Marcos, eu continuaria até os 75 anos na aposentadoria expulsória dentro do Tribunal de Contas. Tranquilo. Eu tenho um compromisso com o meu Cristo. Eu não me envergonho de falar de Cristo em qualquer lugar. Ai de mim se não falar dele, em qualquer circunstância. Como o senhor disse aqui que o senhor também faz. Então é um coração aberto para Cristo. Eu fui curado de um câncer quando eu era secretário de Fazenda, eu tinha 30 dias de vida. Eu tinha uma sentença de morte. E eu estou aqui. Câncer no sistema linfático. Nossa, é fatal. Aquele que fez, aquele ator, o Andy Whitfield, que fez do Espartaco, aquela série, do Gladiador, de Roma, ele teve esse câncer e morreu. Ele era aquele cara todo musculoso e tal. E quando eu tive na mesma época dele, eu falei, e se o cara fortão daquele morreu, eu não aguento. Mas aí o médico falou para mim assim, Benedito, um me deu 30 dias, outro deu 60, e eu falei, epa, de 30, 60 eles já estão em dúvida, já dobrou. Aí ele falou assim, não, mas eu estou falando sério. Tem possibilidade. Também. Eu sou secretário de Fazenda, quando eu falo que eu vou dobrar a receita, o governador vai soltar fogos. Aí o outro falou assim para mim, se eu te der 90, eu falei, 90 tá legal. Bacana, né? Aí o médico falou para mim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, eu não acredito. Mas se você acredita, você apega na sua fé. Benedito, você não pode perder entusiasmo. Eu falei, a palavra entusiasmo, ela é até, etimologicamente, ela é teológica. Sim. Porque entusiasmo significa o in, do grego in, que é dentro, e tel, que é Deus. O Deus que você tem dentro de você. Que Paulo fala lá no Aerópago com o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Então eu falei assim, esse Deus que o senhor não conhece é o Deus que eu sirvo. Ele falou assim, então você acredita, tenha fé. Eu falei, tenho fé em meu Jesus. Eu fui curado. Então o que Deus fez na minha vida... Chegou a fazer químio, rádio? Fez 12. Eu ia arrebentado para a sala de aula, carequinha, vomitando. Vomitava as tripas porque não tinha por onde. Mas dores terríveis eu experimentei. Passei pelo processo, mas Cristo me curou. Então você fala assim... Quanto tempo foi esse tratamento? Faz 15 anos já. Quanto tempo você ficou em tratamento? Quase 2 anos de tratamento. Meu Deus. Então foi terrível para mim. Eu não parei de estudar, foi uma época que eu produzi muito, que eu tinha muitas coisas escritas manualmente nos computadores. Falei, vou lançar livro porque pelo menos serve para alguma coisa, para o túmulo, para onde eu vou, não vai servir para nada. Então eu comecei a escrever mais, produzir dentro do computador, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E eu lancei esses livros. E aí minha esposa sempre me cobrando. Você tem um compromisso com Cristo, você tem que falar de Cristo para onde você for. Você tem que falar desse milagre que Deus fez na tua vida, para testemunhar para as pessoas que o impossível acontece com Cristo. Então, o impossível aconteceu comigo, eu sou um milagre, né? Estou aqui. Então, eu sou um milagre. Estou aqui. A Dora também passou por um... Passou agora, recentemente. Fez uma Sim. cirurgia, está em recuperação. Ela é advogada? Advogada. O meu filho é advogado. Em casa, todo mundo é advogado. Não sei se eles sofreram influência minha, mas todos foram para a carreira. Vocês acham que eles sofreram influência ou não? Vocês acham ou não? O Benedito, nós não podemos ser levianos, né? E achar que está tudo bem na política, né? De norte a sul desse Brasil tem muito político sério, mas também tem muito político corrupto, né? O que você pode fazer com essa banda podre da política nacional? Eu acredito que nós temos valores que não podem ser afetados. Sim. E o homem que preserva o seu princípio, o valor, as características desse homem é o caráter que ele tem. E a sociedade a gente pode ter uma fama diante da sociedade de ser bonzinho, ser aquilo, ser aquilo outro. Mas o caráter só Deus que conhece no coração da gente. Então nós precisamos de homens que tenham um caráter verdadeiro, que saibam e que queiram cuidar de pessoas, e não de si próprio. Eu pensei assim, a minha esposa falou assim, olha, você pode ir para uma empreitada dessa porque você não precisa. E você pode ajudar pessoas hoje. Claro. Se eu for, pastor Marcos, hoje um deputado, nem o salário de deputado eu não vou poder usufruir dele. Porque eu já sou aposentado como conselheiro do Tribunal de Contas. Esse é um salário que eu vou ter que fazer doação. Entendi. Você não, como aposentado do Tribunal de Contas, você tem que abrir mão de um salário. Porque eu sou aposentado como conselheiro do Tribunal de Contas.
É uma condição que eu não perco, eu sou um conselheiro aposentado. Então você pode exercer qualquer tipo de outro trabalho, mas você não pode receber Eu salário. não vou poder receber duplicidade. Então eu vou ter que falar assim, eu vou doar esse salário aqui. Como o prefeito Wildo falou isso, né? Eu vou doar aqui. Então assim, que ele é aposentado também. Então, ele é aposentado como promotor público. Promotor público. Então eu sou aposentado do Tribunal de Contas, eu vou ter que fazer a doação para associações, por exemplo, uma comunidade terapêutica, uma igreja que faz esse trabalho, a gente vai ter que fazer isso. Agora, é perfeitamente possível você fazer a diferença na vida das pessoas com o temor de Deus, que eu acredito sempre que é preciso sabedoria. O comportamento com sabedoria. O comportamento com sabedoria é o temor de Deus. Aí você a vida inteira. O pastor Newton Tuller de Maringá, da Bolívia, você conhece? Então, olha, ele tem uma frase fantástica. Ele fala assim, olha, Benedito, por exemplo, quando ele fala da igreja ou da gente por dentro. Sim. A igreja somos nós. Ele fala da igreja somos nós. E nós somos como um navio. O navio navega no mar. O mar é o mundo da política, é tudo isso. Nós temos que navegar nesse mundo, mas a água do mar não pode entrar dentro do navio, que afunda o navio. Então você pode fazer a diferença onde você estiver. Eu acredito nisso. Nossa, pastor Newton Tuller. Então, um amigo comum nosso, né? Na época da Renovada, eu me converti no Renovada de 77 lá, preguei nessa praça pública até em Maringá. Porque o Cianorte é o seminário da Renovada. O pastor Newton, ele fundou o MOLIVE, Movimento de Libertação de Vidas. De libertação de vidas. Tinha uma chácara que cuidava de dependentes químicos. E aí, uma vez, 4 ou 5 marginais fugiram da polícia, ali da 9ª Divisão Policial de Maringá, e invadiram uma casa. Eu não lembro agora se era 4 ou 5. Invadiram uma casa e fez a família toda de refém, mata, não mata, mata, não mata. E aí o pastor Newton se trocou pela família. Ele entrou ficou na condição de refém. De refém. Saiu toda a família. Ele falou, eu vou no lugar. Porque 3 daqueles apenados, eles tinham passado pelo MOLIVE. E aí, como é que ele sai de lá? Ele sai numa Brasília, ele coloca jornal em toda a Brasília, nos vidros, só deixa uma faixinha para o cara que está dirigindo, e porque eles tinham certeza que se ele sai ali, a polícia ia matar, ia matar todo mundo. Aí ele conseguiu sair de lá, entrar no meio do canavial e não mataram ninguém e tal. Depois recuperaram os caras e tal. Mas essa atitude do pastor Newton Tuller foi algo... isso lá na década de 80, isso há muitos anos atrás. Marcante. Marca, né? E ele tem uma música aí que é conhecida nacionalmente, o Vaso Novo, né? Eu quero ser... Senhor, quero ser... um vaso novo, pega este vaso e faz. Isso é música do pastor Newton. Então nós dois fomos influenciados por esse ensinamento dele. Ele é um cara inacreditável. Eu era... Na minha juventude ele marcou. Tanto que eu tenho esses ensinamentos dele no meu coração até hoje. Pastor Newton Tuller. Que legal, que legal. Que bacana. Benedito, eu vou deixar sempre o programa Atitude, bem como a Rema TV, sempre à sua disposição. É uma alegria sempre recebê-lo. Uma honra, pastor Marcos, estar aqui com o senhor. Transmito o meu abraço ao Zezinho. Eu encontrei com ele no Rondônia Rural Show, é uma pessoa que eu amo de coração. Zezinho, é uma pessoa que foi orar por mim quando eu estava fazendo tratamento do câncer. Glória a Deus. Ele tinha se convertido, foi lá orar por mim na Cefim. Ele lembra disso naquele prédio velho da Cefim. Que legal. Então, assim, a gente tem uma história junto, de história de clínicas também que a gente atua, terapêuticas, e junto com o desembargador Marco Alaor, nós fizemos esse trabalho. Marco Alaor não, o doutor Renato Minese. O Marco Alaor já é outro. Ele fundou o Acriar. A Criar. Eu ajudei, junto com o Zezinho, na Criar também. E sempre ajudo, todo ano a gente faz isso aí. O doutor Renato está no Rio de Janeiro, voltou para o Rio. Para o Rio. E a gente ajuda em outras clínicas também, na Canaã, na Gilead. E eu acho fantástico isso. Eu acho o trabalho desse povo que o povo faz tem que ter um olhar do público que não tem até hoje. Não tem. É verdade. Esse pessoal faz o trabalho do Estado, tá? Faz. Porque o Estado que tem que cuidar do cidadão. Exato. É saúde. É saúde. É questão de saúde. Exatamente. Não é questão de polícia, não. É questão de saúde. Mas que Deus te capacite na sua empreitada. E o desejo do meu coração e a minha oração, de coração, você é meu irmão, estou sendo sincero com você.
Não sei se você vai ganhar, se você vai perder, mas vai ser feita a vontade de Deus na sua vida. Vai ser feito, com certeza. Tá bom? Amém. Dê um abraço no Abner, dê um abraço na Dora. Muito obrigado, pastor. Sempre uma alegria receber o irmão. Uma honra. Esse foi o programa Atitude desse sábado. Falei para vocês, né? Quem senta aqui do meu lado sempre tem uma história legal para contar para a gente e para te influenciar, tá bom? Benedito, primeiro, ele é um homem de Deus. E segundo, ele é um cara do bem, cara. Ele é um cara do bem, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Sabe que a gente volta. Tchau!